Próximo exercício, mais um exercício que envolve comparação de dados, né? Aquele exercício que costuma tomar um tempo da gente na hora de responder. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui são divisões e comparações dos valores dessas divisões. O exercício fala o quê? O estudante, para chegar à faculdade, ele percorre um trecho de metrô. Uma vez que ele percorre esse trecho de metrô, para seguir a viagem, ele pode, pegar um ônibus e percorrer 2 km. Então, para ele ir de ônibus, ele vai fazer um percurso de 2 km, ou alugar uma bicicleta ao lado da estação de metrô e percorrer 3 km. Então, se ele for de ônibus, ele percorre 2 km, se ele for de bicicleta, 3 km, né? Aí o quadro vai fornecer aí, dependendo do dia, tem a ver com o trânsito, né? A ideia da velocidade média aí, tanto do ônibus quanto da bicicleta, dependendo do dia, né? A questão de ser de pico ou não o dia, né? A fim de poupar tempo, né? Qual é o deslocamento para a universidade que o aluno deve fazer de bicicleta? Em quais dias vai ficar melhor para ele aí? Se ele quiser ir pela ciclovia, em quais dias vai ficar melhor para ele? Bom, a gente tem, na verdade, de ônibus as respectivas velocidades nos dias da semana e de bicicleta as suas velocidades também nos dias da semana, só que aí tem a ver com as distâncias também. Eu vou usar o raciocínio distância igual a VT ou velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, porque você vai supor aí uma estrutura de velocidade média, então a gente vai supor que isso é constante. Na verdade, o que interessa para a gente é o tempo, então em todos os cálculos o que eu vou fazer? Pegar a distância, dividir pela velocidade e fazer um comparativo. Se eu pegar a distância e dividir pela velocidade, qual o tempo que eu vou achar? É um exercício que você pode fazer também com regra de 3, mas seriam várias regras de 3. Aqui eu acho que fica menos trabalhoso, um exercício trabalhoso esse, né? Então vou pegar a distância e dividir pela velocidade. Tudo que for relativo ao ônibus, a distância é constante, 2 km, né, que vai percorrer de ônibus, e tudo que for relativo à bicicleta, a distância é de 3 km. Então vou pegar essa tabela aqui, que é de velocidade, e sua respectiva distância. Então, 2 sobre 9, 2 sobre 20, 2 sobre 15, 2 sobre 12, 2 sobre 10 e 2 sobre 30, porque eu estou falando de ônibus. Distância por velocidade. A mesma coisa para a bicicleta. 3 dividido por 15, 22, 24, 15, 18 e 16. Então, eu teria que fazer essas contas aqui. Aí, qual é a ideia? Comparar aqui quando é que a bicicleta fica com uma distância menor. Quando é que o estudante pode usar o ciclismo. Você pode fazer essa questão dividindo todos os números aí, fazendo todas as divisões. Repito, é um exercício muito trabalhoso. Essas questões costumam tomar um tempo da gente no Enem, né? E às vezes a gente erra uma besteira de cálculo. O que eu estou fazendo aqui é reduzindo as frações a um denominador comum. Então fica a dica, você pode pegar as frações e reduzir a um denominador comum. Pode calcular o mínimo múltiplo comum, caso você queira. O mínimo múltiplo comum aqui de 9 e 115, veja qual é, calcula, fatora. Pode usar o mínimo múltiplo comum ou simplesmente fazer o que eu fiz. O que eu fiz, na verdade, foi um simples produto entre eles. O mínimo múltiplo comum desses dois números aqui seria 90, mas o que eu fiz foi um simples produto entre eles, 9 vezes 15, 135, porque fica mais simples. Eu vou botar todo mundo com o mesmo denominador, aí eu só preciso comparar o valor do numerador. Então, 9 vezes 15, 135. 135 por 9, obviamente, vai dar 15, porque eu acabei de fazer esse produto. Aí 15 vezes 2, 30. 135 por 15, logicamente, vai dar 9. Aí 9 vezes 3, 27. É como se eu pegasse esse número, multiplicasse por esse, para botar aqui. E de fato é isso que eu vou fazer. Esse número e multiplicasse por esse, para botar aqui. Isso se eu partir do pressuposto que o meu denominador comum vai ser o produto desses dois. O que eu estou fazendo é isso. Você pode tirar o mínimo múltiplo comum, mas eu simplesmente peguei um múltiplo comum, que é o produto dos números. Daí eu vejo que andar de ônibus aqui é um tempo maior do que de bicicleta. Então é interessante aqui, ó, porque se for de ônibus o tempo vai ser maior. Esse é um dia interessante. Talvez ao perceber dia a dia você já pode ir testando os gabaritos. Opa, esse aqui eu tiro, porque segunda-feira é um dia bom para ir de bicicleta. Porque o tempo da bicicleta está ficando menor. Aqui deu 30, aqui deu 27. Esse é um dia bom, já dá para eliminar gabarito. Só que eu vou seguir meu raciocínio. Então eu posso tirar o mínimo múltiplo, de novo, pode tirar o mínimo múltiplo comum aí. Eu estou simplesmente fazendo o produto. 20 vezes 22, 440. Aí eu faço 22 vezes 2, né? Porque 440 por 20 dá 22. 22 vezes 2, 44. 440 por 22 dá 20. 20 vezes 3, 60. Aí eu estou vendo agora que é melhor ir de ônibus, porque o tempo vai ser 44 sobre 440, ao passo que ali é 60. Então esse tempo é menor do que esse. Aqui é melhor ir de ônibus.
não é o que interessa pra gente. A gente quer saber quando é melhor ir pela ciclovia. E aí eu vou seguir o raciocínio assim. Repito, exercício trabalhoso, aquele exercício chato, tem que ter atenção, porque é conta, entendeu? 15 vezes 24 seria 240 mais 120, 360. 360 por 15 dá 24, vezes 2, 48. 360 por 24 dá 15 vezes 3, 45. Opa, e de ônibus aqui vai gastar mais tempo, 48. Então é melhor ir de bicicleta. É um dia interessante para o cidadão. E eu vou seguir nesse padrão até o dia do sábado. E aí vou perceber, né, que aqui o tempo de ônibus é maior, aqui o tempo de ônibus é maior, aqui o tempo de ônibus é maior. Onde o tempo de ônibus for maior, interessa para o estudante, porque a ideia é que ele use bicicleta. Então eu preciso que o tempo da bicicleta fique menor. Então, como aqui o do ônibus deu maior, o do ônibus deu maior, o do ônibus deu maior, então nesses dias o estudante vai de bicicleta, que seria segunda, quarta e sexta. Questão chatinha, questão trabalhosa.